A graça e a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e para todos os amigos. Deus abençoe a família brasileira nesse tempo difícil, de muitas aflições, não só no Brasil, mas como também no mundo inteiro. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico, a lição de número 7, a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? Vamos estudar nesta lição. Bildade era um dos amigos de Jó, o segundo a fazer-lhe acusação. O nosso texto áureo é: se teus filhos pecaram contra ele. Bildade está falando dos filhos de Jó. Também ele os lançou na mão da sua transgressão. Verdade prática: a existência do sofrimento não quer dizer que não haja pecado oculto. Leitura bíblica em classe, livro de Jó, capítulo 8, versículo 1 a 4, capítulo 18, versículo 1 a 4 e capítulo 25, versículo 1 a 6. É uma lição interessante que vai trazer-nos mais conhecimento acerca do relacionamento entre nós e Deus. Na nossa introdução consta que a teologia de Bildade tem um caráter justo e reto de Deus em contraposição ao suposto pecado oculto de Jó. Bildade não estava totalmente errado e nem estava totalmente certo. Estava meio errado, meio certo. Errado porque ele tinha uma compreensão da relação do homem com Deus baseada em tradições da época. E ele acusava Jó que tinha pecado oculto, quando Jó não tinha pecado, conforme o próprio Deus falou ao adversário. Veja no livro de Jó, capítulo 2, versículo 8: e disse o Senhor Deus a Satanás: observaste tu o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, desviando-se sempre do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Debalde é em vão, ou seja, sem interesse. No versículo 10 fala: porventura não o cercaste tu de bens, a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás que não blasfemas de ti na tua face. E Deus, já conhecendo Jó, tinha um propósito na vida dele, para os tempos daquela época, para as pessoas daquele tempo, quero dizer, e também para a igreja de hoje, ou seja, para o período pós-Jó, passando ali por Moisés, pelos profetas, porque Jó antecedeu a Moisés, e conforme estudos e análises dos temas teológicos, os estudiosos entenderam que Jó remete-se aos patriarcas, à época dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Pois bem, e o adversário foi e afligiu a Jó, destruiu todos os seus bens, roubou-lhe os seus bens, e também matou os seus filhos e filhas. E depois, quando percebeu que Jó suportou aquilo e glorificou a Deus, ele retornou à presença de Deus para roubar-lhe a sua saúde, e Jó permaneceu firme. E aí o adversário, não contente, usou os 3 amigos de Jó para o acusar-lhe. Então nós sabemos que o adversário é um acusador, ele acusa as pessoas.
Quando você vê alguém acusando alguém, é porque ele faz parte da estrada do adversário, faz parte da escola dele, quando nós devemos aplicar a compreensão e o amor, suportando uns aos outros. E Bildade tinha uma moralidade rígida, era cópia da época, ele aprendeu daquele jeito, e a mentalidade de Bildade não conseguia alongar-se para entender o propósito de Deus, portanto ele guiava-se por poucos princípios espirituais. Ele tinha um entendimento muito raso a respeito das coisas de Deus. E ele também justificava que Deus era um ser muito distante do homem, um ser inacessível. Mas Jó era diferente. Jó era um adorador. Jó oferecia holocaustos ao Senhor. Ele era o sacerdote da sua casa. É um homem que tinha uma responsabilidade ministerial de conduzir a sua família a Deus e pedir perdão por eles, porque tinham menos experiência, certamente menos relacionamento com Deus, eu não sei, né? Mas eu presumo isso. E ele era um orientador, um homem sábio, que Deus colocou no coração dele a sabedoria para que ele pudesse instruir, mesmo sendo um homem nobre, o maior daquela terra, Uz, que hoje é a região do Oriente. Ele orientava as pessoas quando tinham algum problema. Portanto, Jó, ele era um adorador. E Bildade entendia que o Deus era inacessível. Tópico 1. O pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Subtópico 1. Deus é justo e reto. Nós sabemos que Deus é justo e Deus é reto. Bildade possuía uma semelhança ao seu amigo Elifaz, porque eram contemporâneos, certamente tinham o mesmo entendimento, a mesma escola, e assim eles falavam de uma forma muito próxima, muito semelhante. E Bildade dizia que as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, revelando que ele punia pessoas justas. Vamos ler Jó 9, 22. Jó escreveu assim: as coisas é esta, por isso eu digo que ele consome ao reto e ao ímpio. Isso aí feria o entendimento de Bildade e também de Elifaz, mas Jó sabia que o Senhor poderia consumir tanto ao reto quanto ao ímpio, porque o Senhor ele é supremo e ele faz como ele quer. E Deus tem a responsabilidade, assume a responsabilidade das coisas que ele gerou. Portanto, o reto também sofre nesta terra. A Bíblia diz que nesse mundo teremos aflições. São palavras do Senhor Jesus. Teremos aflições, mas tenha bom ânimo, nós vencemos. O Senhor, quando diz tenha bom ânimo, o Senhor está falando que nós devemos continuar perseverando e crendo que as coisas continuarão a acontecer a nosso favor. Portanto, devemos ter bom ânimo. Mas Bildade sugeria que Jó reconhecesse o seu pecado. E Jó não tinha pecado. Como eu já falei nas lições anteriores, Jó procurava o pecado e não encontrava. Cadê o tal do pecado? Mas mesmo assim ele era acusado. E a teologia de Bildade era classificada em duas esferas, os maus e os bons. E ele acusou: olha, Jó, se seus filhos pecaram, Deus colocou a mão sobre eles. Mas logo que você justifica que é bom, então te arrepende para que Deus possa te abençoar. Mas o Jó não tinha pecado. E Jó não tinha entendido ainda por que estava sendo consumido diante de uma crise muito pesada, uma crise de perdas, uma crise emocional e uma crise e um conflito espiritual. O espírito de Jó trepidava, mas não perdia a substância nem a consistência, e ele estava se alinhando sempre diante do Senhor e esperando nele. Portanto, aquele que espera no Senhor aquele que espera no Senhor alcança a bênção desejada. Subtópico 2.
uma compreensão limitada da natureza de Deus. Era o que acontecia com Bildade e também com Elifaz, que nós estudamos na semana passada, na lição anterior. Bildade não compreendia Deus na sua extensão. Ele via Deus como Deus Todo-Poderoso, que dominava os céus e a terra e que estava nas alturas, mas ele não pensava no amor e na misericórdia de Deus. E isto faltava-lhe a compreensão. Então ele acha que Jó deveria se arrepender para que pudesse se recuperar daquela situação. Ou seja, o esforço de Jó é uma teologia destacada na meritocracia humana, quer dizer, o homem conseguia as bênçãos e as coisas através do seu esforço, do seu mérito. Precisava se esforçar e apresentar a Deus que era um homem reto, justo, trabalhador, que demonstrava competências. Era exatamente o que acontecia com Jó, né? Um homem reto e justo. Mas Jó foi abençoado por Deus e Deus colocou a mão sobre ele para que ele fosse um dos homens mais bem-sucedidos daquela terra. Mas o Bildade entendia que o homem tinha que seguir essa regra, como fosse uma regra teológica para poder ser abençoado. E ele falou: olha, Jó, mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Então, confirmando Jó, aliás, o Bildade, achava que Jó precisava fazer esforço para Deus poder abençoar-lhe. Mas Jó aguardava do Senhor a sua resposta. Jó era um homem reto, conforme nós já falamos, um homem justo, um homem fiel, e ele estava sempre com seu coração ligado a Deus nessa comunicação. Mas Bildade achava que essa comunicação não era possível a um homem pecador. Subtópico 3. A imperfeição humana. Somos imperfeitos. Mas Deus faz alguma coisa imperfeita? Não. Deus nos fez perfeito conforme a imagem e semelhança dele. Mas o homem corrompeu o seu caráter quando desobedeceu a Deus. A imperfeição está aí pela desobediência. Diante da defesa teológica de Bildade, Jó pergunta, em Jó 9, versículo 2, como se justificaria o homem para com Deus? Como se justificaria? O que Jó estava querendo dizer? Jó está consciente de que nenhuma perfeição humana o habilitará a aproximar-se de Deus. Jó está falando de perfeição humana, não é pela perfeição. Deus traz para nós a sua palavra e nós crescemos em conhecimento, estatura e graça, crescer em graça. Este é o viés, crescer em graça diante de Deus, e é tudo pela graça do Senhor, não é por mérito próprio que o homem se aproxima de Deus. Então, de fato, nenhuma perfeição humana habilita o homem a aproximar-se de Deus. E Jó escreveu assim, em Jó 9, capítulo 9, versículos 30 e 31. Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Então não é por esforço pessoal, assim, mérito próprio, não é por obras, mas pela graça. Claro que nós devemos fazer o esforço para que nós possamos nos aproximar de Deus através da leitura da palavra, a anunciação do Evangelho, essas coisas que nós aprendemos na igreja. E Jó era um homem determinado, que tinha um coração sincero diante do Senhor. E ele escreveu tudo isso com uma linguagem poética, muito avançada para a época.
Pois bem, a linguagem, como eu disse, é poética, mas ela afirma objetivamente a doutrina da santidade de Deus e a pecaminosidade humana, não é? O homem peca e Deus é santo. E quando o homem vai pecando, ele vai se afastando do Senhor pela sua própria consciência. O homem sabe quando peca. E é preciso que aquele pecado seja removido da sua mente, da sua consciência, para que a alma do homem tenha paz e que haja transmissão para o espírito, né, da alma para o espírito, e que haja comunicação com Deus. A comunicação não era aceita por Bildade e nem também por Elifaz. Mas nós precisamos remover essas coisas que não interessam para nós, que não interessam para Deus, que não interessam para o reino de Deus. Então, Jó declara a santidade de Deus e a pecaminosidade humana. Essa palavra, às vezes eu me engancho nela por aqui, mas saiu, não é? Saiu direitinho. Então vamos. Tópico 2. O pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Subtópico 1. Moralismo por tradição. Precisamos estar atentos às tradições para não cairmos em erros. Devemos buscar conhecimentos e investigação para identificarmos aquilo que é certo ou errado, aquilo que é bom, aquilo que não é bom, aquilo que traz comprometimento para a pessoa. Para Elifaz, aliás, para Bildade, não havia nada errado quando fez defesa da justiça de Deus, mas da mesma forma que acreditou estar correto quando defender a moralidade dos seus dias. Por quê? Porque Bildade, ele vivia baseado numa tradição, e ali não tinha estudos teológicos que pudessem clarear a mente daquele homem. E a memória dele adaptou-se àquele conhecimento e não saía dali, não evoluía. Ele não entendia a extensão do amor de Deus. Ele via o poder de Deus. Quando ele viu o poder de Deus que declarava, estava correto, mas errado porque não pensava no amor e na misericórdia do Senhor. Porque nós, como homens que falhamos, todos falhamos, nós carecemos da bondade e da misericórdia de Deus. Subtópico 2. A subversão da ordem moral. Bildade entendia que Jó estava tentando subverter a ordem moral, quando Jó não estava. E ele declarava o sofrimento de Jó por causa disso. Mas, como o entendimento de Bildade era o de que o universo é controlado por leis morais inflexíveis, Jó sofreu consequências, porque estava tentando subverter a lei moral, sendo que ele era declarado por Deus um homem justo e um homem temente. E Bildade declarava que os maus, se prosperassem, seriam como raízes de árvores cortadas, e que se apresentasse algum verdor, alguma aparência, seria por pouco tempo, logo se sofreria danos, e aquele verdor murcharia e o ímpio ou o pecador caía em estado de sofrimento e talvez até desgraça. Talvez Bildade estivesse associando isso a Jó, quando não era. Jó era um homem fiel. Portanto, sejamos fiéis ao Senhor. Quando as coisas estiverem bem, sejamos fiéis. As coisas não vão bem, sejamos fiéis ao Senhor, porque Deus sabe, Deus registra as nossas atitudes. Vamos ser fiéis ao Senhor. Subtópico 3. Contemplando a cruz. Quando fala na cruz, quando se fala no sacrifício de Cristo, aí há uma mudança em nós. Nós nos sentimos motivados porque nós estamos falando de salvação. O livramento
do Deus vivo para o homem através do sacrifício de Cristo. É inegável que Jó sabia que Deus atua em um universo moral. Isso não mudou. E que tudo o que acontece está sob o seu controle. Nós sabemos disso. Mas Jó, diante das acusações dos seus amigos, estava disposto a abandonar toda a tentativa de auto-justificação. Ele não queria mais falar aos seus amigos, estar replicando, se justificando e dizendo que não estava em pecado. Jó queria abandonar toda a instância humana, todo o argumento com seus amigos e pessoas e apelar para o mediador que defenderá a sua causa. Está em Jó capítulo 19, versículo 21 a 26. Escrito: compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Jó estava falando de misericórdia. Bildade não entendia isso. Elifaz, da lição anterior, também não. E Jó estava adiantado do seu tempo. No versículo 22, porque me perseguis assim como Deus, e da minha carne vos não fartais? Versículo 23, quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem num livro. Olha o livro de Jó aqui. E que, com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. E que, com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Ele já estava mencionando a sua história ser registrada para todos os tempos, e com penas de ferro e com chumbo, ou seja, de uma forma consistente, inapagável, para que ficassem registradas as palavras de Jó. Está aqui na Bíblia Sagrada, com pena de ferro e com chumbo, porque eu sei que meu Redentor vive. Estava falando de coisas futuras, estava profetizando: meu Redentor, meu Salvador vive. Que o Salvador é Jesus, o Senhor que foi para a cruz. Todos sabemos da história do seu Jesus. Desde Gênesis 3,15, quando Deus falou que viria o Salvador, até a vinda do seu Jesus, passando pelos profetas, e a chegada do seu Jesus e sua ida para a cruz do Calvário. E Jó, naquele tempo, no tempo da antiguidade, bem antes de Moisés, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Jesus, ele estava falando da cruz do Calvário. No versículo 26, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Ou seja, mesmo que morresse, veria a Deus através do Redentor Jesus. Que coisa maravilhosa. E quem disse que Bildade e Elifaz faria menção assim a respeito do Redentor? Era só para quem tinha intimidade com Deus e se comunicava com Ele. Jó foi muito importante para a nossa história. O sofrimento dele foi difícil, penoso, mas ele suportou. Se porventura estiver alguma coisa por aí, incomodando, perturbando a sua vida, é que você não vai bem, e tem hora que você pensa em desistir, não desista a favor do mundo. Permaneça na presença daquele que tudo pode. Mesmo que ele não te responda no seu tempo, ele vai responder no tempo dele. Ele é justo e fiel. Olha a palavra dele. Nós pregamos assim: ele é justo e fiel. E Deus honra a nossa palavra. Porque a nossa palavra
parte do coração dele. Ele honra a palavra que emana, que emite do seu coração. Ele remete a palavra de salvação para a humanidade. Portanto, vamos crer em Deus, não vamos desistir dele. Mesmo que os problemas falem para nós, desista, pare. Igual a mulher de Jó falou, desista desse teu Deus, homem. Abandone e morra. E Jó disse, você fala como uma louca mulher. Calma aí, vamos permanecer na presença daquele que tudo pode. Tópico 3. O pecado em contraste com a majestade de Deus. O terceiro discurso de Bildade é feito para exaltar a Deus, engrandecer a Deus e rebaixar a Jó. É coisa de acusação, né? Acusação é coisa do maligno, sabe? Nós devemos estar atentos, porque possivelmente ele sopre, ou a nossa memória encontra espaços para acusar alguém ou falar mal de alguém. Vamos fechar a janela de nossa memória que permite acusações. E não há nada de errado quando Bildade exaltou a Deus e falou da sua grandeza. Não há nada de errado falar da grandeza de Deus. Mas Bildade acaba por criar um abismo que não existe entre a criatura e o Criador. Ele falava de Deus nas alturas, o Deus poderoso, mas não se referia ao Deus misericordioso. Nós temos que ver Deus como Deus poderoso e equitativamente ao Deus misericordioso, o Deus que ama, o Deus que livra. Deus é Pai e o Pai livra o Filho, mas livra mesmo. E Deus faz a leitura do coração, do sentimento das pessoas, sabe dos seus pensamentos, das suas necessidades, e Ele socorre as pessoas. Embora as pessoas ainda não tenham afinidade com Ele por falta de conhecimento. E Deus aplica a sua misericórdia, alimentando a pessoa até que eu e você anuncie a palavra salvadora para Ele. Pois bem, o livro fala, no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 19, o Senhor falou para Pedro, Pedro, o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Deus estava dando responsabilidade aos apóstolos e aos seus discípulos para anunciarem as boas novas e poder tanto para ligar quanto para desligar. Mas o reino de Deus não está em nós, está em nós que aceitamos a palavra do Senhor e buscamos uma integração e uma interação comunicacional com Ele através dessa palavra, que nós chamamos de aceitar o Senhor Jesus. Então o reino de Deus está em nós ativo. Mas a pessoa que está nos carnavais dessa vida, que está no mundão, que está no pecado, na prostituição, o reino de Deus não está ativo nele, porque se o reino de Deus estiver ativo, ele não faz essas coisas. Porque ele está em pecado, está no reino das trevas, na escuridão deste mundo, sem esperança de salvação. Porque ele não sabe, ele não pensa em salvação, não pensa no sacrifício de Cristo. Mas quando eu levo a palavra e você leva a palavra, nós temos a chave do reino. Então essa chave abre o entendimento dele, não é? E ele, quando recebe essa palavra, diz, eu não sabia, e começa a ventilação do Espírito Santo na vida dele. E o reino de Deus é ativado na memória, no espírito, na alma, no corpo dele, e ele vai seguindo a Cristo. E ele transforma-se num anunciador da palavra e leva a chave, não é? E abre o reino de Deus na vida da pessoa, ou seja, desperta a pessoa quanto ao reino de Deus. E pela consciência a pessoa recebe. Pela consciência e pela ação do Espírito Santo, a pessoa recebe o livramento e a libertação do reino das trevas para estar no reino da luz que nós chamamos o reino de Deus. Subtópico 2. Deus, onipotente, mas não ausente. Deus
detentor de todo o poder, mas um Deus presente. Jesus disse: quando houver 2 ou mais reunidos no meu nome, eu estarei no meio de vós. Olhe o comprometimento de Jesus e a sua fidelidade. Quando estiverem reunidos no meu nome, falando as coisas acerca do meu nome, do poder de Deus e da salvação do homem, eu estarei no meio de vós. São as palavras de Jesus. Nós passamos desapercebido quando estamos conversando a respeito das coisas do Evangelho, da palavra salvadora. E nós sabemos desse versículo, mas nós não nos alegramos. Parece que estamos apagados, mas é bom sabermos que Jesus disse e Jesus cumpre. 2 ou mais conversando, o Senhor disse que está no nosso meio. Que maravilha, não é? Nós não merecemos isso. E Jó responde a Bildade com ironia. Ele disse assim: como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha o vigor? Jó estava tecendo imagens do mistério de Deus e certamente provocando a Bildade. Mas Jó tinha consciência que Deus era o Senhor. Eu digo era porque me refiro ao passado. Onipotente, onisciente, onipresente. E Jó se comunicava com Deus. Mas Bildade achava que não, que eu e você não temos esse merecimento de falar ao Senhor em oração. Pois bem, Deus não deve ser visto apenas pela sua força e poder. Porque se nós pensarmos assim, vamos construir uma imagem de um Deus terrível. Deus que faz relampejar e trovejar, que faz a terra tremer. E para nós é muito forte porque somos pequenos, somos partículas da criação de Deus. E partícula diante de um horizonte tão amplo, de uma capacidade tão forte. Se isso acontecer, nós podemos desenvolver sentimento de medo e não de temor e amor. Então Deus, Ele é todo-poderoso, Ele faz a terra tremer de fato e faz trovejar. Mas bom é estarmos com Ele, no mesmo campo do Senhor, nessa comunicação, porque com Ele nós participamos do trovejar, do relampejar e também das coisas que acontecerem, nós estamos firmados neles e não podemos ter medo, mas temor ao Senhor, adorando Ele em todo instante. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17: orai sem cessar. Orai sem cessar. Paulo está falando da comunicação que nós precisamos ter com Deus. Nós vamos dormir, pensamos em Deus. Quando você pensa, você se comunica. Nós acordamos, pensamos em Deus. Vamos trabalhar com temor ao Senhor, pensando sempre em Deus, buscando o alimento dEle, para resistirmos às influências deste mundo. É preciso pensarmos em Deus. Se nós viajamos, nós pensamos em Deus, pois quem recebe o reino de Deus tem essa comunicação com o Senhor. Então podemos entender Deus, o Deus onipotente, detentor de toda a força. Jesus falou: a mim foi dado todo o poder nos céus e na terra. Oh, glória, Ele é o nosso Salvador, né? Então nós estamos abastecidos pelo Senhor. Deus nunca exaltou o seu poder e grandeza acima do seu amor. Essa vertente do amor, esse atributo de Deus, o amor, é quem nos sustenta.
Ele sustenta o universo com o seu poder e nos sustenta diante dele com o seu poder e amor. Portanto, nós estamos bem abastecidos, porque nós estamos seguros pelas mãos dele. Ele não disciplina simplesmente porque é grande e porque gosta de disciplinar, gosta de machucar ou de maltratar as pessoas. Não é isso. Ele, como Deus forte e soberano, ele disciplina porque ama. Às vezes acontece de Deus nos colocar num deserto, vamos considerar um deserto, para poder trabalhar na nossa vida. Quando nós resistimos ou não entendemos alguma coisa pela leitura bíblica e que, por tradição, temos o coração endurecido, Deus coloca-nos no deserto para fazer um treinamento. E o treinamento de Deus é perfeito. Ele vai alongando a musculatura espiritual até colocar as coisas no lugar. Ontem eu estava num momento de oração por uma irmã que está enferma. Ela foi atingida pelo Covid-19. E a igreja se reuniu em favor dela porque o quadro dela se agravou. E atrás de mim tinha uma irmã orando e falando assim: Deus, aumenta a minha fé. Eu disse: misericórdia, meu Deus. Ela está pedindo para ir para um deserto, porque ela não conseguiu aumentar e nem construir, desenvolver a sua fé pela leitura, pela compreensão dessa palavra. É melhor nós desenvolvermos a nossa fé lendo a palavra e participando das reuniões coletivas com os irmãos, os cultos, as escolas bíblicas, leituras bíblicas. E nós compreendemos essa palavra, ela se internaliza em nós, no nosso entendimento. E aí nós estamos abastecidos para exercer a nossa fé. Mas quando a pessoa lê pouco a palavra, a fé dela ainda é uma fé iniciante. E sendo uma fé iniciante, ela se precipita e diz: Deus, aumenta a minha fé. E possa que venha aí uma batalha, não é? E na batalha Deus vai ensinando, e a pessoa vai lendo a Bíblia. Aí a pessoa vai lendo a Bíblia, procurando entender o porquê daquela batalha. É melhor aprender a palavra do Senhor e temer a Ele com leituras e com pequenos estágios, do que com longos estágios e poucas leituras. Que longos estágios são práticos, não é? Então vamos ler essa palavra, vamos ensiná-la a outras pessoas. Não leia somente e fique contigo, não guarde esse tesouro somente para você, distribua essa palavra para as pessoas que estão carentes. É necessário que nós sejamos eficientes e eficazes na aplicação do Evangelho. Vamos anunciando a palavra do Senhor, a cada dia, a cada manhã, fazendo o esforço, buscando resistência para evitar que a tradição e a cultura desse mundo venha atrapalhar a nossa espiritualidade. Vamos sim buscar o Senhor Jesus. Busquemos a Deus enquanto é tempo. Fiquem com Deus.